sempre falo em sala de aula. Professor, qual que é a lei que me proíbe de fazer o que eu estou fazendo, que é estar me gravando durante uma aula? Eu sempre pergunto porque é preciso de uma lei que me proíba de fazer algo, porque a Constituição nos garante, enquanto princípio da legalidade em lato sensu, que você não é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, a não ser que haja uma lei dizendo, olha, você não pode fazer isso. Não precisa de uma lei te autorizando a fazer algo. É muito claro lá, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso é inequívoco, assim, você não precisa ser um especialista para a gente saber que é necessário uma lei e a lei simplesmente não existe. Então, consequentemente, eu sou autorizado a fazer isso. Mas o que eles alegam ali, em muitos sentidos, além do direito autoral que a gente já vai entrar, é o direito de imagem. Eu não vinculo a imagem de ninguém. O que você pensa sobre esse argumento aí, Najib? É o argumento mais descabido que pode existir na face da Terra, né? Como você bem disse, a única imagem que aparece, as pessoas só sabem que é o Wilker Leão que está naquele vídeo. Ninguém sabe quem são os outros atores daquela cena. Eles não aparecem, só o seu rosto aparece, então nem se trata aqui de imagem propriamente. Mas ainda que fosse, ainda que aparecesse alguma imagem, né? A existência de interesse público, que no caso é evidente, né, pelo conteúdo dos seus vídeos, a existência do interesse público legitimaria a exposição da imagem. É como esse público em que aquilo seja divulgado, em que aquilo seja exposto. Logo, aquela pessoa que está abusando do seu direito, que está praticando um desvio de finalidade, evidentemente não tem direito de imagem. Não pode impedir que aquilo seja divulgado com base na alegação de que estaria violando o seu direito de imagem. É uma alegação completamente descabida. Mas como eu disse, nem é disso que se trata. Pegando esse gancho aí do que você colocou também, que eles ficam falando, mas a gente tem a liberdade de cátedra para dar aula conforme a gente quer, que fique claro também que a liberdade de cátedra é em relação ao método. Se ele vai passar o conteúdo mediante slide, se ele vai dar uma aula puramente oral, se ele vai fazer debate ali com participação dos alunos, uma coisa mais dialética da construção do conhecimento, é em relação a isso. Só que, por exemplo, em relação à preparação da aula, ele tem que realizar a preparação da aula que vai constar da ementa a partir do que se espera para a formação de um curso como o de História que eu faço, que está amparado em legislação também, então tem que ser com base naquilo. E principalmente assim, em relação ao dar a aula, ele não pode colocar o pensamento ideológico dele. A liberdade de cátedra não tem nada a ver com isso, e é balela. Não, perfeito. Isso, a distinção entre liberdade de ensinar ou liberdade de cátedra e liberdade de expressão é fundamental. Sim. Liberdade de cátedra não se confunde com liberdade de expressão. Ela serve precisamente para isso que você falou. O professor escolhe a melhor maneira de transmitir um conteúdo. Mas quem escolhe esse conteúdo não é ele. No caso, é um conjunto de professores que se reúne para estabelecer qual é o programa de ensino e transmitir o conteúdo que foi estabelecido ou por lei, no caso da educação básica, ou então pelo conjunto de professores de uma determinada universidade. Sim. Então esse é um colegiado, perfeitamente. Sobre direito de personalidade também, que eles podem vincular a uma extensão maior do entendimento do que é o direito de imagem, por exemplo, a voz, que é o que aparece ali, para que o direito de personalidade seja entendido como uma identificação pessoal daqueles indivíduos que aparecem, você precisa de alguma forma identificá-los para o grande público, o que não acontece, né? Você acha que há algum cabimento também de se considerar a extensão do direito de imagem para a voz, nesse caso em que não há qualquer tipo de identificação pessoal de cada um? Zero possibilidade. Isso não significa que algum juiz não possa, claro, né? Não é verdade? Porque seria um absurdo considerar que está havendo violação do direito à personalidade. Mas como eu falei, estaria justificado, caso isso acontecesse, estaria justificado pela existência de interesse público. Não está havendo nenhuma violação à privacidade, à intimidade, à imagem, nada. Havendo interesse público, está legitimado. Como eu falei, se um servidor público está cometendo um ato ilícito no exercício da função, existe interesse público em expor essa situação. É que para a gente separar bem, a gente está tratando das eventualidades de considerações que eles podem fazer com base em alguma legislação, que são essas, né, que a gente está iniciando aqui pelo direito de imagem, de personalidade, estendendo para a voz, o que é muito improvável de ser reconhecido pelo judiciário, mas é o que o Najib falou, né, cabeça de juiz, meu amigo, ninguém sabe o que vai sair dali. Então a gente pode ter eventualmente um entendimento de algum juiz nesse sentido, só que aí a gente vai fazer teses suplementares também, que é nesse sentido que o Najib está bem falando aqui, que a gente tem como princípio reconhecido na administração pública e no direito público de forma geral, como a supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado. Então nesse caso, a gente tem de forma patente, os próprios números aqui do canal mostram isso, que é um interesse
público, o engajamento do pessoal, em que eu faça essa investigação. E o próprio engajamento que vocês me dão aí, muito obrigado, pessoal, por estar me apoiando nessa luta, por ser minha retaguarda, o meu exército, que é de um homem só lá na sala de aula, mas que vocês me apoiam com essa retaguarda forte aí, vai legitimar esse meu argumento de que há sim, de forma inequívoca, um interesse público. Então, ainda que se considerasse algo que é totalmente descabido, que é o direito de imagem, de personalidade estendido à voz, a gente derrubaria facilmente pela supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado de determinado professor ou aluno. É preciso separar a gravação da aula da exibição daquilo que foi gravado. Sim, a gravação da aula é sempre lícita, é sempre permitida por lei. Inclusive tem jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal dizendo que a gravação da aula, a gravação ambiente, a gravação ambiental, quando feita por um dos interlocutores, e na sala de aula, professores e estudantes são interlocutores uns dos outros, né? Então existe até jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal dizendo que a gravação da aula é lícita, é permitida, né? Direito, portanto, reconhecido pelo STF. Outro problema é a exibição daquilo que foi gravado. Então, o ato de gravar é perfeito, ninguém pode questionar o ato de gravar. A jurisprudência do Supremo é pacífica de que a pessoa que participa de uma conversa como interlocutor tem o direito de gravar essa conversa, mesmo sem o conhecimento da outra. Está escrito, é o tema 237 da jurisprudência do Supremo de repercussão geral, né? E diz o seguinte, a tese do Supremo é esta: é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Eu sempre falo, a gravação ostensiva inibe a doutrinação. Se ela é feita de maneira escondida, se a gravação é feita escondida, o professor vai doutrinar do mesmo jeito. E aí você vai ter a prova, você vai ter em mãos a prova da doutrinação, que é a gravação. Mas o professor poderia depois, no máximo, processar ele ou a universidade. Né? Em razão da publicação daquilo que ele gravou. Não da gravação. Não da gravação. Isso. Então vamos lá agora ler o que a Lei 9.610, que versa sobre os direitos autorais, diz no seu artigo 46. Que é o seguinte: não constitui ofensa aos direitos autorais. Então a gente já tem no caput aqui desse artigo 46 uma consideração de que nesses casos em que os incisos tratarão aqui, a gente não tem essa violação. Ou seja, não é que ele está resguardando o direito autoral do professor. Não, ele está reconhecendo aqui o legislador nesse artigo que a gente não tem essa violação aos direitos autorais nesses casos aqui. Salvo algumas hipóteses, que é a que vai constar aqui do inciso 4, e a gente vai ler para vocês para ficar claro e derrubado a partir da nossa deliberação sobre. O que diz o inciso 4? O apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação integral ou parcial sem autorização prévia expressa de quem as ministrou. Então, fazendo uma introdução aqui antes do Najib derrubar de vez isso daqui, primeiro, a gente precisa de que esse apanhado de lições seja divulgado com a finalidade específica de você auferir lucro, violando os direitos autorais do professor, mediante a aula que autoralmente ele criou, que ele tem os direitos monetários e financeiros a partir da sua autoralidade sobre aquilo que ele produziu. É isso que eu faço, pessoal. E para ver como você não precisa ser especialista em coisa nenhuma. Nós dois somos advogados aqui, apesar de não sermos especialistas em direitos autorais, a gente já tem um conhecimento mais pacífico e bem fundamentado sobre isso, mas vocês que não são, a partir das discussões que eu faço em sala de aula mesmo, já derrubam em vários comentários quem vem com esse papinho, porque fica muito claro que o que eu produzo não constaria da aula do professor se não fosse a minha intervenção, o meu questionamento. E os pontos de aula que constam no meu vídeo, da aula que ele está dando ali e a autoria é dele, é só para contextualizar o que eu autoralmente, mediante uma interlocução que a gente já acabou de discutir aqui, que é lícito e tem jurisprudência do STF, eu estou gerando, que é uma nova coisa. Ou será que a aula dele teria o que consta do meu vídeo se eu não estivesse lá presente fazendo o meu questionamento? Eu acho que está muito claro que não se encaixa aqui no apanhado de lições ministradas em estabelecimento tarará, porque o que eu gero é uma nova coisa. Ou eu estou errado, né? Não, você está certíssimo. O que você gera é o seu conteúdo, né? De que se aplica esse artigo que você acabou de ler, da Lei de Direito Autoral, né? Porque você estaria se locupletando, eu acho que esse verbo é muito importante, você estaria se locupletando do conteúdo que foi produzido pelo professor.
E ele tem direito a esse conteúdo. Então esta é a situação em que se aplicaria esse artigo da Lei de Direito Autoral. O que você está fazendo é tudo menos isso, porque você está produzindo um conteúdo crítico com base e utilizando, evidentemente, não poderia ser diferente, utilizando trechos da aula, né, para contextualizar a sua crítica. Não teria razão de ser a sua crítica se não tivesse ali mostrando o que o professor fez, falou, disse e tal. Então, não, isso não tem nada a ver com direito autoral. Então tem que ficar claro, não confundam as coisas, né? O direito autoral é importante, né, numa situação como essa, numa hipótese como essa, se ele estivesse se locupletando da aula que foi ministrada pelo professor.